Monstros podem ser classificados de diversas maneiras, pelo habitat, pela lealdade, pela inteligência, pela letalidade e assim por diante. Uma coisa é fato, não é fácil ser um jovem semideus. Nunca sabemos realmente o que vamos encontrar pela frente, amigo, inimigo, batalha ou tentação. Esse é um dos desafios de sermos perseguidos por monstros. Você precisa ver esse vídeo aqui até o final para ver um top 10 que preparamos dos monstros mais perigosos do universo de Percy Jackson. Iremos falar daqueles que vão te matar de propósito, seja por um motivo pessoal, seja porque você entrou na toca deles por engano, um que se fosse do lado inimigo poderia causar um grande caos, e por último, um que também terá a intenção de matar, mas será mais perigoso se você matá-lo primeiro. Quer saber mais? Vem comigo então! Fala, meus semideuses! Meu nome é Cássio Reis, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui na Colina Meu Sangue. Uma das primeiras coisas que somos apresentados em Percy Jackson são os monstros. Enquanto mais conhecemos as histórias, mais monstros aparecem e mais perigosos eles ficam. Diante disso, decidimos listar aqui um top 10 de monstros que acreditamos serem os mais perigosos. Alerto logo de início que vamos falar de monstros que aparecem em toda a saga de Percy Jackson. Antes de começarmos o vídeo, coloque aqui nos comentários qual o top 10 de monstros mais perigosos para vocês e vamos ver se vocês acertam um que também está na minha lista. Então vamos para o top 10 monstros mais perigosos. Iniciando com o 10º lugar no ranking, vamos falar sobre um monstro da mesma família assustadora que as Górgonas e Cérbero. Filha de Tifão e Ecdna, a Hidra possui pelo menos 7 pescoços, cada um com a cabeça no formato de um losango como a de um cascavel. Mas as bocas possuem fileiras irregulares de dentes de tubarão. Ela tem um sangue tóxico e um hálito tão peçonhento que envenena qualquer um que o respire. A Hidra é tão perigosa que fez parte dos 12 trabalhos de Hércules. O herói em seu segundo trabalho teve que matá-la. Ele teve que lançar flechas ardentes na toca do monstro para fazê-lo sair de lá e então poder cortar suas inúmeras cabeças. Só que elas continuaram a crescer nos inúmeros pescoços da criatura até que eles as queimou. Acabou enterrando a última cabeça do monstro sobre um pedregulho e depois disso ainda teve que vir correndo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, meus caros servidores. Afinal, ele precisava saber quais seriam seus próximos trabalhos. Tá vendo só como tá fácil para você? Nem precisa matar uma Hidra. Vai poder ficar inteirado de tudo que acontece em Percy Jackson e ainda ajudar no canal, matando 2 monstros na cajadada só. Brincadeira à parte, em Percy ainda deu tanto trabalho quanto com Hércules. Se não fosse Clarice, ele estaria em apuros. A grande característica da Hidra é que sempre que cortam a cabeça, crescem 2 no lugar, tendo como único ponto fraco sua fragilidade contra o fogo. Por isso que ela entra no nosso top 10, não é sempre que temos flechas flamejantes no nosso estoque ou uma cabeça de medusa. Admito que mesmo não ter acontecido assim, seria uma boa estratégia para derrotá-la. Para o 9º lugar, colocamos as sereias, o bando de abutre do tamanho de pessoas, com plumagem preta lameada, garras cinzentas e pescoço rosado e enrugado. Agora, imaginem cabeças humanas em cima desses pescoços. As sereias são exatamente assim, mas as cabeças humanas ficam mudando para rostos de pessoas que você conhece. O mais perigoso nelas são suas doces canções, pois as sereias cantam a verdade sobre o que a gente mais deseja. Contam coisas a seu respeito que nem você mesmo percebe. É isso que é tão encantador. Se você sobrevive, se torna mais sábio. Descobre até mesmo seu defeito mortal. O problema maior é que esse canto te seduz, te atrai, e quando você menos percebe, já está sendo devorado por elas. Para o 8º lugar, escolhemos o escorpião das profundezas. Do tamanho de uma mão de uma criança de 12 anos, de cor preta bem brilhante, o escorpião tem capacidade de pular até 5 metros e seu ferrão pode furar até mesmo roupas. O veneno dele é tão potente a ponto de matar alguém em 60 segundos. Caso você seja ferroado, de imediato seus ouvidos vão começar a latejar, sua visão ficará embaçada e tudo começará a ficar escuro até você apagar. Para o 7º lugar, iremos falar sobre uma criatura que não saía à caça de vítimas, muito pelo contrário. Após ser violentada por Poseidon e mesmo sendo vítima da situação, Medusa acabou sendo transformada em um monstro, com serpentes no lugar de seus cabelos, mãos longas e afiadas e asas como as de um morcego. Elas e irmãs foram viver em uma caverna isolada para evitar matar gente. Na entrada da caverna podiam ver inúmeras estátuas de guerreiros, mas era evidente que todos tinham ido lá para matá-la. Nessa época antiga, se você deixasse a Medusa em paz, ela não iria matá-lo. Mas após Perseu cortar sua cabeça, ainda quando ela estava dormindo, ao renascer, ela começou a matar por vontade, aumentando assim seu estoque de estátuas. Então,
Caso você acabe entrando no Empório de Jardins da Tia Amy, tome cuidado, ela está no nosso top 10 e não é à toa. Além de seu olhar petrificante, Medusa também pode utilizar o charme, conseguindo te persuadir a abrir os olhos, ou simplesmente te deixar em transe até ela se aproximar e enfiar as garras em você. Em sexto lugar, temos nossos guerreiros esqueletos, possuindo a aparência de homens com pele cinza desbotada, olhos amarelos e usando camisas cinzas apertadas, calças de exército e botas de combate. Esses esqueletos podem fazer com que você acredite que são humanos caso você não olhe bem de perto, mas sua carne é transparente e seus ossos cintilam por baixo como imagens de raio-x. Eles são invocados a partir de dentes de um dragão antigo chamado Síbaris, que são plantados na terra, e o solo é regado por um líquido vermelho que não tem nenhuma informação oficial, mas eu acredito que seja sangue, e ordena que eles ergam-se. Após emergirem do solo, você dá-lhes a missão e eles só descansam após ter cumprido. Eles têm um olfato incrível, e o pior, só vimos eles sendo mortos por filhos de Hades. Em quinto lugar, veio um monstro que é considerado o pior pesadelo dos Ciclopes. Ela foi morta por Zeus quando ele os resgatou em busca de ajuda da batalha contra os titãs. Ela é como uma espécie de centauro com corpo de mulher da cintura para cima, mas em vez da parte de baixo ser um cavalo, é um corpo de um dragão com pelo menos 6 metros de comprimento, preto escamoso, com enormes garras, asas de morcego e uma cauda farpada. Suas pernas possuem centenas de víboras se esforçando em volta, procurando constantemente algo para morder. O cabelo dela também era feito de serpentes como a da Medusa. Só que o mais estranho de tudo, em torno de sua cintura, onde a parte mulher se encontrava com a parte dragão, sua pele borbulhava e se transformava produzindo cabeças de animais. Um lobo maligno, um urso, um leão, como se ela estivesse usando um cinto de criaturas mutantes. Um monstro tão antigo que existe desde o início dos tempos. Campe é tão perigosa que nem mesmo Percy ousou lutar contra ela, tendo como única solução correr. Ela foi derrotada depois por um gigante de 100 mãos que atirou uma rajada de rochas nela, transformando-a numa montanha de rochas tão alta quanto o punho de Zeus. Em quarto lugar, tinha que vir ele, o responsável por destruir Campe. Possuindo 100 mãos e 50 diferentes faces que identificam seu humor, o gigante possui uma força incrível, superior até mesmo a dos Ciclopes, e são maiores do que montanhas. Atualmente só existe um chamado Beareu que está no reino de Poseidon como nosso aliado, mas precisamos admitir, se ele fosse para o lado inimigo, seria muito difícil vencer ele. Chegando agora no top 3, iremos falar de um tipo de monstro mais antigo e perigoso. Os Dracons são milênios mais antigos que os dragões. A maioria não tem asas, a maioria não cospe fogo, embora alguns cuspam, contudo todos são venenosos, todos são imensamente fortes e suas escamas são mais fortes do que titânio. Tendo o corpo de uma serpente de 60 metros, tão largo quanto um ônibus escolar, os Dracons possuem olhos como faróis e sua boca cheia de dentes bem afiados, grandes como presas de elefante. Não tem como ele não estar entre os três, não é mesmo? Em segundo lugar, vamos falar do dragão gigante de 100 cabeças, um dos descendentes de Ecdna, responsável por dar aquela cicatriz a Luke. Ele é quem defende a macieira das Hespérides, aquela que dá maçãs douradas. Seu hálito fede como um ácido, nem mesmo Hércules conseguiu vencer em um combate direto. Mas diga aí, quem iria contra o dragão gigante de 100 cabeças? Em primeiríssimo lugar no nosso top 10, irei falar sobre o monstro que mencionei no início. Um que tem muita intenção de te matar, mas que pode ser mais perigoso se você matá-lo primeiro. Muitos podem ainda não conhecer, mas estamos falando das Arais. A aparência delas é praticamente a mesma de uma fúria. Uma velha enrugada com asas de morcego, esporões de metal e olhos vermelhos reluzentes. Usa um vestido esfarrapado de seda preta, um rosto distorcido e de aparência faminta. Elas são os espíritos das maldições. Servem aos amargos e derrotados, aos que foram mortos e rezaram por vingança em seu último suspiro. Ah, e é claro, tem muitas maldições a dividir. Eu considero esse tipo de monstro o mais perigoso de todos aqui, pois se você matar algum desses espíritos, você sentirá a dor que você infligiu a alguém. Agora imaginem quantas maldições são lançadas a nós, semideuses. Qual iria nos matar? A única opção é fugir e tentar fazer com que elas acabem morrendo na perseguição, seja se chocando contra uma árvore ou contra elas mesmas. Fora isso, é matar e torcer para que tenha um amaldiçoado com a gripezinha. Esse aqui foi o nosso top 10, e aí, o que acharam? Qual monstro vocês teriam colocado nessa lista aqui que eu não coloquei? Qual vocês acham que não mereciam estar em um top 10? E responder a todos os comentários e talvez fazer uma parte 2, só dependendo do que vocês coloquem aqui. Vai que esqueci algum monstro. Então é isso aí, meus semideuses, aquele abraço, fui!